namorados. Sempre é um dia especial. Ontem, a gente estava falando sobre a questão ah, das alas do inferno, ou os estágios, ou como é que nós vamos falar a respeito da divisão do inferno. E aí, uma coisa importante. Mas eu queria ler Apocalipse, capítulo 20, verso de 1 a 3. Apocalipse 20, verso de 1 a 3. E a respeito ainda do abismo, acabei não falando ontem, mas quando o reino de Jesus vier, o verso 1 e 3, ele vai prender Satanás, né, durante 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos e lançou no abismo. Fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até completarem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco. Então, durante o fim da grande tribulação, Jesus vai entregar as chaves aí para um anjo, não descreve esse anjo, mas ele vai aprisionar Satanás aí com as correntes que o próprio diabo prendia as pessoas no abismo por 1000 anos. 1000 anos ele vai ficar no abismo e não e mais triste, né? Que o lago de fogo e enxofre que foi criado para ele, ele só vai depois de 1000 anos que o anticristo estiver lá já ardendo ali no lago de fogo e enxofre. Mas quando Jesus foi, pregou, proclamou lá, e nós vemos em 1 Pedro 3, de 18 até o 20, mas vamos ler Lucas 23, 43. Uma coisa importante aí, Lucas 23, 43, sobre o paraíso agora, o seio de Abraão, como a Bíblia descreve. Então, em Lucas 23, 43, ele diz assim, ó, em verdade, quando Jesus estava com o ladrão na cruz, e aí, em dado momento, um dos que estavam sendo crucificados com Jesus começou a debochar, a maldizer, e aí um desses ladrões repreendeu ele e pediu perdão ali para Jesus, na verdade, nem perdão, ele pediu para Jesus lembrar dele quando estiveres no reino de Jesus. E Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele rapaz também morreu no mesmo dia que Jesus e, e acabou indo ali para o paraíso. O paraíso, lembrando, ficava ali no inferno e Jesus desceu até esse lugar inferior. Romanos capítulo 10, verso 7, abre a Bíblia aí, Romanos 10, verso 7, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 10, o verso 7. E aí, uma coisa bem legal, interessante, é que ele diz assim, ó, a respeito. Vamos ler o verso 6, aí você vai entender, porque vai falar sobre Jesus. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então, assim, em Romanos, o apóstolo Paulo vai começar a descrever a respeito da graça de Jesus, e aí eles começam a indagar, e aí o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 10 todo,
ele vai falar sobre isso, sobre a vontade do Senhor e sobre o fim da lei. E aí as dúvidas dos fariseus, dos judeus, aí o verso 5, ele vai falar, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, e aí sim, é essa vitória sobre a morte. Então, Jesus vai, quando ele morre, fica 3 dias, assim como Jonas ficou dentro do peixe durante 3 dias, assim importava que Jesus também ficasse morto durante 3 dias e foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. A ordem de Deus foi ressuscitar ele dentre os mortos. E no momento em que Jesus é ressuscitado, toda ação tem um preço. Então, uma vez que Satanás prendeu alguém que não tinha pecado, isso lhe tirou o direito sobre o inferno, sobre o abismo, sobre tudo que nele existia, porque ele bagunçou a legalidade. Uma coisa que o diabo é legalista. Infelizmente, nós vamos ver que muitos se apropriam dessa legalidade. Não, mas é regra, é lei, é isso. Graças a Deus que Jesus não se incomoda muito com isso, porque se nós fôssemos viver pela lei, o nosso juízo já era determinado. Apocalipse 1,18, abre a sua Bíblia aí, Apocalipse 1,18, esse foi o preço do erro de Satanás. Uma vez que Satanás prendeu Jesus, que não tinha pecado nenhum, o verso 18, ele vai subir aos céus, quando Deus o chama, até o verso 17, aí está em negrito, em vermelho, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ninguém hoje morre, não que antes morresse sem a permissão de Deus, mas agora Jesus tem nas mãos a chave do inferno e da morte. Ou seja, a autoridade dele é sobre a morte e sobre o inferno. Sobre todos os que, infelizmente, estão lá, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Isso é tremendo porque todo o poder que Satanás acreditava ter, ele perdeu na ressurreição de Jesus. A, a respeito da ressurreição, vamos para Mateus 27, 52, 53. Importante saber que alguns que morreram na velha aliança, né, ressuscitaram juntamente com ele aí. Mateus 27, 52, 53. Nós temos que entender que nesse momento ah, que eu tenho aqui, ó, o paraíso, e aí eu tenho várias pessoas da velha aliança, quando Jesus sobe e ressuscita, a porta ficou aberta. Imagine o poder, a glória saindo do inferno. Ali foi algo novo. Mas quando nós chegamos, e aí a Mateus 27, 52, olha que diz para abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Gente, imagine o alvoroço que foi naquele domingo. É, a, a, isso que é mais tremendo, porque no domingo, quando Jesus ressuscitou, não foi só ele. A glória dele é quando você lê lá em Reis, quando os ossos de Eliseu jogaram um defunto, a hora que esse defunto bateu no osso de Eliseu, ele ressuscitou. Por causa da presença de Deus no osso. Né? Eliseu já tinha morrido, já não tinha mais nada. Mas só dele bater no osso de Eliseu,
a glória de Deus ali fez ressuscitar. Quando Jesus sobe aos céus, a porta do inferno, lógico, ele levando consigo o paraíso, aquelas pessoas que tinham acabado de falecer, tinham morrido, saíram do sepulcro lá e ressuscitaram. Imagine, né, a alegria e o espanto, e o tremor naqueles lá que viram, e pouco se fala sobre isso, mas muitos, diz a palavra, não foram poucos. Então, nós acreditamos exatamente nesse poder de Deus que emana sobre a vida daqueles que estão próximos do Senhor Jesus. Então, Jesus ressuscita, e aí, o que vai acontecer? Pega a sua Bíblia em 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios 12, e o apóstolo Paulo vai ter uma visão, o verso 2 de 2 Coríntios, aí o apóstolo Paulo vai falar, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ele estava falando dele mesmo, foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então, olha só, agora nós temos um outro ambiente, o terceiro céu. Ou seja, o paraíso que estava, né, no inferno, agora está no terceiro céu. Jesus levou, nós vamos ver isso agora em Efésios. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que hoje o paraíso está no trono de Deus. Ele leva consigo, não só toma as chaves do inferno, mas leva consigo os remidos. Todos que morreram antes de Jesus foram levados até o terceiro céu. Ou seja, se era bom paraíso no inferno, no terceiro céu, com certeza, o paraíso é muito melhor. É ali que nós vamos, nós não. Isso é muito importante. Aqueles que morreram vão estar lá, mas nós temos ainda, e nós vamos ver isso, a igreja ela tem um outro papel, um outro ambiente. A glória de Deus é algo assim, para a igreja, é totalmente diferenciado. Para mim, para você e todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e estão no caminho do Senhor. É um lugar muito mais, infinitamente melhor do que tudo que nós possamos imaginar. Então, segundo, até nós vimos aí o apóstolo Paulo descrevendo sobre o terceiro céu. Vamos em Lucas 22, verso 43, Lucas 22, o verso 43, falando ainda sobre o terceiro céu. Vamos ver um pouquinho aí. Lucas 22, o verso 43. Olha só, a palavra do Senhor diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava intensamente. E aconteceu que o seu suor, e aí falando sobre a crucificação de Jesus, mas o que eu queria trazer? É desse céu, do reino, do trono de Deus, que desceu esse anjo. Efésios 4:8, vamos lá. Efésios 4:8, e aí esse texto é extremamente importante, porque vai descrever vamos ler até o 7. Aí, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, porque, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O cativo era o paraíso, que estava no cativeiro, né? Ali no inferno, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também
havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Lembra que nós falamos? Primeiro, segundo e o terceiro céu aí, que é o altar de Deus. O primeiro céu é o céu visível, material. O segundo céu, o céu sobrenatural. E o terceiro céu é o trono de Deus, o céu espiritual, onde está a glória e a grandeza do Senhor, para encher todas as coisas. E ele é o mesmo que concedeu uns apóstolos, aí vai falar sobre os dons, mas Jesus é esse que desceu e o mesmo que subiu. E ao subir, levou cativo o cativeiro. Levou com ele aqueles que estavam presos no inferno, a saber, o paraíso. Não todo mundo, só levou o paraíso. O paraíso hoje está desfalcado. O paraíso não, o inferno está desfalcado, graças a Deus, né? Então tem o abismo, o Seol e o Tártaro lá. Uma ala do inferno foi arrancada pelo poder da glória de Jesus. Imagine esse poder estremecendo os alicerces do inferno. Ele arranca multidões junto com ele ali. O Salmos 24, verso 7, vamos para Salmos 24, verso 7. Então, ainda falando sobre o paraíso, tem vários outros textos, mas esses geralmente são os que mais são utilizados para descrever aí o, o arrebatamento do paraíso no céu. Salmos 24, verso 7, o salmista vai dizer, Salmo Davi: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, o Senhor Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho. Nenhuma porta está sobre a porta que é Jesus. Nenhuma porta se fecha diante de Jesus. Todas as portas se abrem quando Jesus chega. E aí, fazendo uma alusão à entrada de Jesus no céu. Imagine esse momento, creio que seja o mais especial de todos na história da humanidade. Quando Jesus volta, né, ao terceiro céu, ao trono do Pai, e ele volta com o despojo de guerra, que era o paraíso. Ele chega, o grande general Jesus, ele entra, as portas do céu foram se abrindo e Jesus vai entrando e consigo levando com ele o paraíso, as almas remidas, libertas do cativeiro. É como se hoje alguém invadisse uma nação aí que subjuga várias pessoas. Imagina na Segunda Guerra, quando os aliados vão abrindo aquelas campos de concentração, tirando várias milhares de pessoas ali, poloneses, judeus, e libertando aquele povo sem entender, escravizados durante muito tempo. Lógico que lá no céu isso é infinitamente muito maior e muito melhor, mas é só para a gente entender esse poder da glória do Senhor. E agora, o que acontece no Novo Testamento? Então, nós vemos que eu tenho essa divisão do inferno, agora Jesus vem, morreu e ressuscitou, e ao ressuscitar, tomou consigo o cativeiro, levou o paraíso até o terceiro céu, e agora essa população que morre com Jesus já sobe para o terceiro céu. E as pessoas que morrem sem Jesus ainda vão para o inferno. Apocalipse capítulo 20, vamos lá para Apocalipse 20, o verso 13, e aí a gente vai falar sobre isso aí. Apocalipse capítulo 20, o verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam,
e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Ah, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Ah, no fim da tribulação vem o julgamento. Agora, uma coisa importante: eu e você não vamos ser julgados pelas obras. Por quê? Vou dizer por quê. Quando você vai para Efésios capítulo 2, pega a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2. Então vamos lá, olha só. Efésios capítulo 2, o verso 8, ele diz assim, Efésios 2, 8. Então, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a minha salvação, a sua salvação é um dom gratuito de Deus, não vem de obras. Mas então, não importa o que eu faço. Desculpa, Romanos, pega a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 9 de Romanos 9, o verso, ah, o verso 15, a gente pode ler assim, o verso 10 para entender. Romanos 10, 9, verso 10. Então, ó, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber um só, Isaac, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, e nem tinham praticado bem ou mal, para o propósito de Deus, quanto à eleição, e aí isso é importante, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Olha só, isso aí depois você pode ler, Isaac, ele foi no mínimo ingênuo, uma vez que havia uma promessa e Rebeca sabia da promessa e ele queria abençoar Esaú, e aí a mãe faz toda uma trama lá, e você vai lembrar dessa história. Jacó envolve, né, com as roupas de Esaú, põe, a mãe põe, enrola o braço com lã de cordeiro, para enganar o pai, que já era cego, tinha catarata, provavelmente. E ele diz: amei a Jacó, porém aborreci de Esaú. E aí ele continua o verso 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, porque sempre tem os legalistas, né? Deus não é justo, então. De modo nenhum. O apóstolo Paulo já responde. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia. Lembra da oração que a gente falou, que Moisés fez lá em Êxodo? E aí que Moisés fala, arrisca meu nome no livro da vida, e Deus fala, não, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Aí, às vezes, o engano das pessoas é achar que Deus incita uma pessoa a fazer o que é errado. Muito pelo contrário. É só Deus tirar a mão dessa pessoa e deixar ela por conta. Foi o que aconteceu com o Faraó, foi o que aconteceu com Judas, foi o que aconteceu. Deus se afasta das pessoas. E Deus não se afasta de ninguém, ele tenta salvar, mas é como o pecado vai nos tirando a consciência da presença de Deus e anulando o entendimento. E isso aconteceu com Faraó. Logo, o verso 18, tem misericórdia de quem ele também quer.
e também endurece a quem lhe apraz. E aí ele vai continuando, porque o verso 19, tu, porém, dirás. E aí, novamente, o próprio apóstolo Paulo já respondendo aquilo que poderia ser uma pergunta. Ele fala, tu, porém, me dirás, de que queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Gente, quem resiste à vontade de Deus? Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Lembra a história de Jó? Foram 40 capítulos de discussão perdida ali, quando na verdade era só glorificar o nome de Jesus e pedir a misericórdia e pronto, acabou. Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E aqui, um parênteses, muito importante. A palavra de Deus ela é muito rica, e assim, sempre tem muito ensinamento. E a gente tem que entender, e isso é muito importante, porque o que faz um vaso de honra e outro para desonra é o que tem dentro. Se você pegar um vaso de ouro e jogar ele numa fossa, depois você tira, ele deixou de ser um vaso de ouro? Acho que não. Continua sendo um vaso de ouro. A diferença do vaso e do pinico é exatamente essa. Se você pegar um pinico de ouro, não importa quantos anos você usou ele como pinico, não é verdade? Vai continuar sendo ouro. Assim é eu e você. Nós somos esse vaso de honra, porque nós guardamos, e aí, lá em 2 Coríntios, vai dizer isso, nós guardamos o Espírito, esse tesouro dentro de nós em vasos de barro. O vaso pode ser de barro, ele quebra, mas o Espírito de Deus, a glória dele está sobre nossas vidas. Então, assim, que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim também que desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre nós, os gentios. E aí ele vai citar Oséias. Antes de eu continuar também, eu quero ler Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, e aí a gente vai ver, mas que obras são essas? Olha só, nós não podemos ser julgados pelas obras porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós, o arrependimento gera o perdão, e o perdão, a santificação, a união com o Senhor Jesus. O capítulo 5, o verso 17, a gente leu esse texto, né? Olha só, ele diz, porque a carne milita contra o espírito, contra a carne, e contra a carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque somos opostos, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não está sobre a lei. Ora, as obras da carne, então assim, olha, são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, inveja, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, porque a lista é grande. A respeito, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, aí você vai dizer, pô, mas espera aí, como é que alguém vai para o céu, então? Se eu e você já praticamos algumas coisas dessa lista aí, ou outras. E aí você vai dizer, não, mas por isso, o sangue de Jesus nos remiu do nosso pecado. Ou seja, o cristão não vai ser julgado pelas obras. Ele não é nem julgado,
porque o livro nosso é o livro da vida, e a gente vai ver isso depois. O livro das obras é quem vive sobre essa lei, acreditando que por si só consegue abrir mão de um pecado. Fala, não, eu vou abrir e depois eu vou andar com Jesus. Ou eu não sou tão pecador, tem piores que matam, que roubam, não é assim? E é um engano. Não é questão de ser bom ou ser mal, é questão de ter Jesus ou não. Aquele ladrão na cruz, Deus não falou para ele, filho, agora vem cá, arrepende de todos, conta aí os seus pecados para mim, e aí eu vou te perdoar. A única coisa que ele fez foi falar para Jesus, ei Jesus, lembra de mim, tipo assim, tem misericórdia da minha vida. É, é, às vezes o cristão ele vai criando umas regras demoníacas, Deus que me perdoe, dizendo agora você precisa fazer isso, isso e isso, agora isso, isso e isso. O que o cristão precisa é da graça e a misericórdia de Jesus, todos os dias. E dizer, Deus, me ajude a vencer aquilo que muitas vezes eu mesmo não consigo vencer, que eu sei que não te agrada, por amor a Ele. Não tem a ver com regras, não tem a ver com lei, não tem a ver com placas, mas tem a ver com a glória do Senhor. Tudo tem a ver com a graça de Jesus e a misericórdia. Então, assim, só para você e eu continuarmos entendendo aí, nós vamos para o terceiro céu, e aí uma coisa importante, nós não estamos debaixo, né, desse julgamento das obras, porque nós temos o sangue de Jesus que nos purifica. Então, como é que vai abrir um livro de obras se você está zerado? Eu e você estamos zerados. Não tem nada lá. O sangue de Jesus cobriu isso. Amém? Amanhã a gente continua aí falando sobre as pessoas. Então, hoje, quem morre sem Jesus vai para o inferno aí, para o Hades. E quem morre com Jesus vai para o terceiro céu. Amém? Amanhã, mas amanhã a gente continua. Quero agradecer pela vida dos irmãos. Continue firme aí, constantes no Senhor. Né? Sempre tem 5 guerreiros aí e guerreiras que sempre estão dispostos, e mais aqueles que ouvem depois. Isso aí pode ficar tranquilo. Mas na dúvida, põe lá no grupo e a gente vai tentando responder. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas nesse dia, nos enche de sabedoria, nos enche de paz, nos enche aí de graça, direcionamento, falando aos nossos corações de uma maneira poderosa e grandiosa, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos dê um dia ricamente abençoado na presença de Jesus.